Olá, irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, assim, hoje nós vamos estar conversando com você servo intercessor, né? Vamos estar conversando hoje sobre a possibilidade da gente estar dando início a uma sequência de formações, né? E acredito que agora vai, né? Há muito tempo a gente aguarda uma formação de intercessão para a gente estar formando, além dos que estão já na caminhada, no ministério, já trabalhando, aqueles que estão chegando também, tá? Então, assim, para isso nós vamos estar colocando toda essa nossa conversa de hoje nas mãos de Nossa Senhora, né? Ela como um modelo a maior modelo de intercessão que a gente conhece na história da humanidade. E nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, para que aquilo que a gente conversar, aquilo que você ouvir, né, venha dar frutos no nosso coração, dar frutos na nossa vida de cristão, fruto da nossa comunidade, né, servos do Senhor, nesta obra que precisa tanto do nosso trabalho, da nossa doação, do nosso sim, né? Então, peçamos a Nossa Senhora que interceda por esse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois é, então, irmãos, a gente vai estar... Hoje, na verdade, nós vamos falar de um modo geral sobre como deve ser a vida do intercessor, o que é interceder, como deve ser o ministério, de um modo geral. Mas nos encontros seguintes nós vamos estar trabalhando, encontros voltados só para a pessoa do intercessor. Outros encontros voltados só para o ministério, os tipos de oração profética, né? Como deve acontecer os encontros, né? Como funciona esse ministério, tudo isso nós vamos estar em outros momentos conversando sobre isso, ok, minha gente? Então, assim, para começar mesmo, eu quero lembrar a você o que é mesmo a missão do intercessor. Né? A palavra intercessão, ela diz tudo para nós. Aquele que se põe, né, diante das situações, diante de Deus, apresentando as situações que são apresentadas para ele, ou que ele vivencia, ou que alguém coloca confiando a esta pessoa, que ela interceda diante de Deus. Né? Então, eu costumo dizer, né, em outros momentos que a gente teve, que o intercessor é o advogado do pecador diante de Deus. Diante de Deus, nós nos apresentamos como esse advogado, onde nós vamos estar argumentando para o nosso Senhor sobre a situação daquele irmão que está necessitado de socorro, de uma vida nova, de uma conversão, de uma mudança total de vida. E aí, na verdade, nós somos o advogado do pecador. O pecado em si, ele não pode estar pesando para nós como intercessores, tá? Nós costumamos dizer que toda a nossa luta é contra o pecado e não contra o pecador. Toda a nossa oração, todo o nosso empenho é contra o pecado e a favor do pecador. E aí a nossa missão de intercessor, qual é? A missão de intercessor é exatamente a missão da igreja. É exatamente a missão de Jesus. Eita, que sério, não é? Muito sério. Se o intercessor entender bem qual é o trabalho dele, o que Deus está querendo realmente dele, ele vai levar a vida dele toda voltada para salvar almas. Exatamente a missão da igreja. Exatamente a missão de Jesus. Salvar almas para Deus. E aí, gente,
toda a oração do intercessor. Ele vai orar pedindo emprego para alguém, ele vai orar pedindo que passe a pandemia, que alguém que está internado se recupere, mas toda essa oração, ela deve culminar. O ponto alto da intercessão é a conversão da pessoa. Eu oro pelo emprego dela que está faltando, mas que essa pessoa se converta nessa busca do emprego e com este emprego, com ou sem o emprego, a conversão aconteça. A cura física de um mal, a cura física de um mal com a conversão dessa pessoa. Porque não adianta nós termos uma cura física se a conversão não acontece comigo. Então, toda nossa oração, toda nossa intercessão diante de Deus é em busca exatamente daquilo que o mundo está pedindo, que o mundo está precisando, a pessoa está precisando, a família está precisando, mas culminando sempre na mudança de vida desses filhos amados de Deus. Amém? Então, outra coisa que eu costumo lembrar a você é que o louvor, ele deve fazer parte da vida do intercessor. Porque todas as vezes que o intercessor louva, mesmo diante de uma situação bem precária, bem difícil, ele está colocando exatamente Jesus no lugar dele. Então, ficar na brecha, na palavra de Deus, representa ficar na vigília, ser um sentinela, ficar ali de plantão mesmo, defendendo aquela situação que a gente está se propondo. Eu, como intercessor, eu vou defender aquela causa que eu me comprometi a interceder por ela. Eu vou defender aquela pessoa, como? Na minha intercessão. Se possível, 24 horas. Como? Em tudo que eu for fazer na vida, aquelas situações vão estar à frente, na minha oração, a penitência que eu fizer, a celebração eucarística que eu for participar, a eucaristia que eu vou receber, tudo eu vou ofertar por aquelas situações que Deus tem confiado a mim. Aquelas pessoas que confiaram o seu problema à minha pessoa, elas precisam ter um retorno daquilo. E aí eu, como intercessora, eu preciso ser esse que ficou à brecha. Na época, os inimigos faziam aqueles orifícios para entrar, buracos mesmo no muro, para entrar e atacar. E aí quem era que ficava na brecha? São aquelas pessoas que percebiam onde tinha essas brechas e ficavam ali de vigília. Ficavam ali armados, ali protegendo a cidade, protegendo a nação, e assim o que fosse, tá bom? Então, só para lembrar, Deus procura intercessores, Deus procura pessoas que se doem, que se dediquem a orar, a interceder por aqueles que mais necessitam, tá? Então, vamos lá. Aqui eu só lembrando como precisa ser uma pessoa, um intercessor. Como deve ser, que características precisa ter um servo do Senhor para ser um intercessor? Primeira coisa, orante. Uma pessoa orante. O que é pessoa orante? É aquela pessoa que tem a sua oração pessoal, é aquela pessoa que participa das orações comunitárias, da comunidade, da igreja, é aquela pessoa que tem uma vida, como diz a palavra, faz uma oração sem cessar, no dia a dia ela vive em oração, ela canta louvores, ela eleva o pensamento dela a Deus, ela é aquela pessoa que vive em comunhão com Deus. Então, o intercessor precisa ser essa pessoa. Se não for, ele não ganhará almas para Deus, ele não terá como ganhar almas para Deus. Porque não é simples, a nossa luta, como diz lá em Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades espalhadas nos ares, contra os espíritos maus que estão espalhados, querendo atacar os filhos de Deus. Então, a nossa luta precisa ser diária e precisa ser
o mais constante possível, né? Orante é a primeira característica. Eu vou fazer minha oração pessoal, eu levo meu caderninho, eu vou para o meu momento do ministério, eu levo meu caderninho, porque aqueles pedidos, eles fazem parte da minha vida agora. E eu vou dando alta a todos que alcançaram as graças, eu vou dando alta, vai saindo, um vai entrando outro, vai saindo um, vai entrando outro, né? Eu preciso ter um local na minha casa, um local próprio para eu orar. Tá? Eu preciso organizar um cantinho da minha casa, onde tenha um altarzinho, onde fica a palavra de Deus, onde eu coloco do meu jeito, o jeito parecido comigo, meu jeito de gostar de rezar. É preciso que meus familiares saibam que o meu momento de oração não pode ser interrompido. É preciso que você oriente os seus familiares para que naquele momento que você está trabalhando, porque a intercessão é um trabalho. Aquele momento que você está trabalhando, que você está em intimidade com Deus, você não pode ser interrompido. As pessoas não podem sair toda hora lhe chamando para atender um telefone, para atender alguém que chegou lá fora. Então, assim, é preciso que o nosso familiar saiba do nosso trabalho. Eu preciso explicar para eles, olha, na hora que eu vou para a oração, é o momento em que eu vou estar intercedendo por mim, por nós e pelos aquelas pessoas que se confiam a mim, os seus problemas. Então, o nosso familiar precisa saber desse nosso trabalho. Amém? Apresentar diariamente aquelas situações ao Senhor, isso faz parte. Todo jejum, toda penitência que eu fizer, não esquecer, oferto também. Se uma causa é muito difícil, eu preciso fazer penitências maiores. Eu conheci um servo, que eu posso até falar o nome dele aqui, que isso não precisa de sigilo, mas o Jura, por exemplo. O Jura, se alguém pedisse a ele para orar por uma causa difícil, o Jura fazia aqueles jejuns de 24 horas. E ele só se aquietava quando ele ouvia o resultado daquela situação. Ou seja, e aí, você vai fazer igual? Não sei. Cada pessoa tem uma forma de interceder, de lutar por uma causa. Né? Nem todos podem fazer esse tipo de jejum. Se alguém tem problema de estômago, não vai poder, o diabético não vai poder. Então, cada um sabe o que eu faço que serve de penitência para mim. O que é sacrifício para mim. Então, nem tudo é alimento. Para mim, jejum não faz falta, jejum de comida. Porque eu não sou organizada com essa questão. Então, cada pessoa tem a sua forma de fazer aquelas penitências em prol daquela causa, tá bom? Não esquecer que a sua principal oração é pela obra. Toda a oração do intercessor, servo do Senhor, a principal oração dele é pela obra, por tudo que Deus tem confiado a essa obra, pelas pessoas que estão aceitando os desafios que o Senhor tem confiado à obra, pelo fundador, a oração pelo fundador é diária, então o intercessor precisa lembrar disso. Ok, gente? Pelos eventos que a obra está promovendo, no momento hoje, por exemplo, por essas lives que estão acontecendo, por essas formações que estão acontecendo pela rede social, ou seja, o intercessor, ele vive o momento que a obra vive. Ele não se aparta de nada que a obra está fazendo, que a obra está vivendo. Tá? Quer seja problema, quer seja coisas boas, ele está junto, tá? E aí volto a dizer, não pode esquecer de orar todos os dias pela vida do fundador, porque é através do fundador que Deus tem falado, tem dado direcionamentos gerais para toda a obra. Então, é preciso que o fundador esteja bem. É preciso que nós oremos por ele, para que ele esteja sempre sensível, seja sempre dócil à ação do Espírito Santo, ao que Deus fala para nós através dele.
Ok, gente. Então, assim, não esqueçamos que o maior objetivo desse trabalho do servo do Senhor, intercessor, é salvar almas. Quando a gente sabe disso, quando a gente consegue captar essa mensagem na nossa vida, a intercessão passa a dar um gozo, dá um prazer muito grande fazer uma penitência, porque eu sei que almas serão salvas. Dá um prazer muito grande saber que quando eu intercedo por qualquer que seja a causa, aquela intercessão vai salvar uma alma. Não só trazer o emprego que estava faltando, não só curar de uma doença que estava, não só trazer a paz numa família que está vivendo um momento difícil, mas está trazendo também a conversão e em consequência disso vem a salvação daquelas almas. Amém, irmãos? Nos próximos encontros a gente vai estar partilhando outros temas maravilhosos, vamos estar trabalhando a vida do intercessor, né? E vamos estar trabalhando como nós podemos interceder e devemos interceder, tá bom? Daqueles regrinhas que precisamos conhecer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, deixo-me podar, deixo-me informar por ti, esvazia-me, oh, vem me modelar, desenha teu rosto em mim, e pra sempre assim.